Melhores profissionais da cidade 2025. Olha, gente, hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui o Vini Odassi. Ô, Vini, você tá bom? Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Meu Deus. amigo, prazer ver você novamente. O Vini esteve aqui ano passado, é campeão do Prêmio Melhores Empresas da Cidade 2024 e 2025 está aqui com a gente também. E olha que repercussão, sabe? Como o pessoal gostou da nossa conversa ano passado. O Vini é hipnoterapeuta, né? Conta pra gente, pro pessoal que não assistiu, como é que começou a sua jornada? Bom, a minha jornada, para falar a verdade, começou há muito tempo atrás, quando eu era criança. Sim. Porque eu já via os meus pais estudando sobre parapsicologia e eu ficava todo encantado com aquele assunto, com a mente humana, como funcionava. Coisa boa. E daí eu passei minha vida lendo sobre isso. Até que, uns anos atrás, eu resolvi realmente investir nisso. Sim. Fiz curso e daí eu comecei a atender. E quando eu comecei a atender, eu vi as transformações das pessoas, quão profundo era e como as pessoas precisavam daquilo. Sim. E daí eu fiquei totalmente apaixonado por aquilo, em ajudar as pessoas a mudar as emoções, os traumas e ter uma vida muito mais leve. O Vini, a gente vê muito depoimentos, né? O pessoal fala, olha, vai ser a minha última, como é que fala? Minha última tentativa, né, de tentar resolver alguma coisa. E a hipnoterapia, ela resolve, é cura, né? E às vezes de uma forma assim que a pessoa não tinha encontrado ou achava que não tinha jeito, né? É um trabalho realmente muito inspirador, muito bom. Como é que foi esse ano 2025? Foi um ano legal? Foi um ano fantástico, teve muita transformação, muita gente mudando o rumo da vida, né? E quando uma pessoa dessa muda o rumo da vida, né? Ressignifica o que precisa, é como se fosse uma onda, assim. Todo mundo que está à volta dela vai recebendo um impacto positivo também. Legal. Começa a ter alguma transformação, né? São laços familiares que voltam a existir, profissões que voltam a se recuperar, pessoas que voltam a ter ânimo, autoestima, a ter realmente uma motivação, entusiasmo, assim, um amor pela vida. Coisa é muito boa, bonito mesmo. Coisa boa. Ô, Vini, tem algum case assim que te emocionou nos últimos tempos? Você pode contar pra gente? O pessoal que procurou você falou, poxa, que bom que eu pude atuar nesse caso? Então, você acabou de falar e me veio à memória, né? Teve um cliente que ele chegou e falou para mim, olha, realmente a vida não está mais valendo a pena. Eita. Essa aqui é a minha última tentativa. Que responsabilidade. Sim, uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo uma motivação muito grande, né? Quando eu pego um caso desse, eu fico meu coração aquecido, assim, um entusiasmo muito grande, porque eu sei a reviravolta que pode dar. E daí a gente fez a hipnoterapia e ele percebeu como a vida dele poderia ser boa a partir daquele momento. Legal. Inclusive, quando acabou a terapia, ele chegou e falou assim para mim, eu nunca achei que eu pudesse me sentir tão bem quanto eu estou me sentindo agora. Ele passou a vida inteira assim com muitos traumas, muito peso, né? Muito peso emocional, e ele nunca tinha se sentido tão leve quanto ele estava se sentindo ali. E daí, a partir dali, a vida dele começou a abrir uma avenida maravilhosa, assim, que ele foi conquistando cada vez mais os objetivos dele, prosperando, a família também foi... A relação dele com a família foi melhorando cada vez mais também. Isso é bom, né? Isso é revigorante, né? Faz bem, assim. Ô, Vini, para que é recomendado assim, hipnoterapia? Por exemplo, quem está assistindo a gente tem vontade de fazer assim, qualquer idade, qualquer propósito, assim, para quem que é o público, assim, o foco? Então, o público principal, a pessoa tem que ter já um certo discernimento do que ela quer para a vida, né? Pelo menos o meu público é esse. Eu não atendo crianças. Por quê? Porque criança acaba... Tem hipnoterapeuta que atende criança, sim. Mas eu acredito que para a gente fazer uma hipnoterapia, já tem que ter um certo raciocínio cognitivo que vai ajudar no processo. Para ser mais eficiente. Isso, Então, criança, existe uma maneira de conduzir a criança nesse processo, mas não é o meu caso. Eu atendo normalmente maiores de idade. Legal. Tá? Chego a atender um ou outro adolescente quando eu vejo que ele está muito comprometido com o processo, porque a grande maioria dos adolescentes não sabe ainda, não tem o discernimento do que precisa mudar. Mas quando isso acontece, eu atendo. E daí, essas pessoas que têm assim, traumas do passado, que têm um peso muito grande emocional, que têm crenças limitantes que não permitem que evolua profissionalmente, em termos de prosperidade, abundância, que não consegue ter um relacionamento amoroso, saudável, que fica se
auto-boicotando na vida muitas vezes, né? Sim. Às vezes pessoas que sofreram abuso, que sofreram grandes traumas, né? Até mesmo dentro da barriga da mãe. Porque na hipnoterapia a gente faz regressão de memória para quase todas elas e a gente busca onde foi que a mente dela aprendeu a ter aquele trauma. Sim. Chegando nesse momento, nessa memória, vai ressignificar o trauma. Sim. Ressignificando o trauma, a pessoa deixa de ter aquele impulso no subconsciente que fica trazendo o sofrimento e a vida vai ficando cada vez mais leve, a pessoa vai se sentindo cada vez mais capaz, confiante, segura de si para conseguir conquistar o que ela deseja. Legal, você sabe, a crença limitante se fala muito assim, né? E às vezes a pessoa fala, mas se livrar de crença limitante, talvez com livro, com uma palestra, com alguma coisa motivacional. Assim, e não é tão fácil assim. Precisa de um conhecimento profundo, porque às vezes a pessoa não sabe nem a origem, né? Sim. E não sabe nem como é que resolve ali, Vini. Olha, trabalho assim, muito legal. Ô, Vini, e os próximos passos, assim, tem alguma novidade assim para você contar para gente, um spoiler? Então, o que eu quero de agora em diante? Eu quero conseguir atingir o máximo possível de pessoas. Legal. Né? Porque que acontece? Hoje na hipnoterapia eu acabo fazendo 1 a 1 ali, Sim. o que já é muito importante e acaba impactando mais do que aquela pessoa que está na minha frente. Sim. Só que agora eu quero fazer de uma forma mais em larga escala. Legal. Que é ajudando as pessoas a reconstruir a vida em várias áreas diferentes. Legal. A partir do subconsciente, a partir do emocional e de crenças, e de uma forma que atinja muitas pessoas de uma vez. Legal, o Brasil todo? Quanto mais, melhor. Talvez até fora do Brasil, quem sabe. Vini, vai vir, conta aí pra gente, vai vir como é que é, um curso, uma mentoria, vai vir aquela, como é que fala, uma possibilidade da pessoa online estar contigo? Sim, uma possibilidade de online também estar aprendendo, estar mudando padrões de vida, estar conseguindo construir uma vida muito melhor, sendo que muitas pessoas não conseguem fazer isso no dia a dia, nem com livros, nem com cursos, né? Mas quando a gente pega na mão e ajuda essa pessoa, ela tem uma capacidade de alavancar muito mais a vida dela. Legal, olha, falar aí para todo mundo da nossa rede, agora, Brasil todo, né? A gente tem aí quase 60, 70 milhões de visualizações únicas por mês. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. E olha, quem quer aí um profissional de... como é que fala? Um profissional de referência, pessoal de uma qualidade extraordinária, assim, vale muito a pena. Em breve, eu vou convidar todo mundo aí para ir nas redes, né? Nas redes do Vini Odassi, que ali vai ter novidades, vai ser muito bom. Com certeza. Ô, Vini, você sabe, muita gente assiste, a gente se inspira aqui nas histórias profissionais, assim, muitos querem entrar nesse ramo, né? Qual é o conselho que você dá para ser um profissional de sucesso? Olha, sendo nessa área da hipnoterapia, aliás, para qualquer área, Sim. eu acho que você tem que ter entusiasmo. Teu coração tem que ficar aquecido por aquilo que você está fazendo. Sabe? Você não tem que visar apenas dinheiro. É lógico que dinheiro é bom, possibilita a gente ter crescimento, liberdade, aprendizado. Mas, acima de tudo, é você fazer com paixão, com coração mesmo. Quando você faz com paixão, com o teu coração aquecido, as portas vão se abrindo e tudo vai dando certo. A tua frequência vibratória eleva e teu entusiasmo mostra o caminho. Ô, Vini, demanda muito estudo, né? Porque nesse setor, né, tem muito, como é que fala, muito avanço, assim, muita novidade. Precisa sempre estar atento, assim, às novidades, ou a metodologia ela vai melhorando? Como é que funciona para quem é hipnoterapeuta? A gente nunca para de estudar, né? Sim. Assim, o que a gente já aprendeu sempre é útil. Sim. Mas a gente tem sempre que estar procurando novidades, novos caminhos, novas técnicas comprovadas que funcionam, e a gente também vai desenvolvendo as nossas próprias técnicas de acordo com aquilo que vai acontecendo em consultório, né? Legal, sabe, Vini, esse ano é um ano que vai ter Copa, é um ano que vai ter eleições, mas também é um ano que está tendo guerra, né? Isso causa uma ansiedade maior. Você acha que esses fatores assim aumentam a necessidade do público procurar uma terapia? Sim, aumenta por quê? Porque traz ansiedade. Essa ansiedade, quando a gente fica vendo muito programas de televisão, telejornais, né? Aquilo ali vai invadindo o nosso subconsciente. E quando a pessoa já tem uma programação para ter ansiedade, isso entra em ressonância com o subconsciente, com aquilo que já está lá dentro, e acaba criando uma bola de neve que vai crescendo ainda mais. Imagino, então, realmente traz. E olha o pessoal que está sentindo aquela
Ansiedade, olha, eu falo, não deixa aumentar, não. Porque é algo assim que precisa ter um olhar, né? Precisa ter um cuidado, assim, para realmente não deixar aumentar. Porque uma crise de ansiedade, né? Às vezes pode até levar aí para uma depressão, uma coisa. Não é fácil, é uma coisa que compromete a qualidade de vida, né? Relacionamento profissional, compromete tudo, né? Se a mente não tá boa, nada vai bem. Sim, e é uma tendência até ir piorando, né? Sim. Porque realmente vai acumulando. Verdade. Tem gente que começa com uma ansiedade pequena, daí vai virando, às vezes, um pânico, uma depressão forte. Então, quanto antes você cortar a ansiedade, mais saudável tudo vai ficar. Vale a pena cuidar, viu, pessoal? E olha, a hipnoterapia está aí para realmente dar uma ajuda, né? Dar uma força e procurar aí profissionais de qualidade, gabaritados, que possam fazer uma mudança, né? A cura. Sim, sim. A transformação. Ô, Vini, sabe que melhores profissionais da cidade tem o bate-bola aqui também? Tem umas perguntas aqui para você, pode fazer? Claro, um prazer. Ô, Vini, eu sei que nessa sua jornada você deve ter gratidão por muitas pessoas assim que te ajudaram, né? Mestres, professores, parentes, amigos, fornecedores. Tem algum que você tem uma gratidão especial? Falou, poxa, se não fosse por ele, talvez eu não estaria assim, eu não estaria dessa forma? Olha, tem vários e vários, né? Sim. Agora já vieram 5, 6 aqui na cabeça, mas eu acho que principalmente a família, minha esposa principalmente, Legal. que ela sempre me apoiou em tudo. E ela sempre me incentivou, né? Às vezes, em algum momento lá no passado que eu estava inseguro, se era aquele caminho que eu devia seguir, e ela chegou e falou, não, vai sim, segue o teu coração. Coisa boa. Qual é o nome da esposa? Lucimar. Lucimar, coisa boa. Amigo, se tivesse uma autoridade, uma celebridade, uma pessoa conhecida assim, que você queria que um dia conhecesse a hipnoterapia, conhecesse consultório, assim, tem alguma pessoa que te vem à mente? Olha, uma pessoa para conhecer o meu consultório seria? Um ídolo, como é que fala? Uma celebridade, uma pessoa que você fala, poxa, se fosse ali, talvez seria uma boa. Eu acho que seria um grande mestre indiano que eu tenho como referência, que é Paramahansa Yogananda. Legal. Tem um livro dele, inclusive, que é a Autobiografia de um Yogi. Ele ajudou a trazer a yoga para o Ocidente. E ele sempre me influenciou muito. Acho que no começo da minha vida, ele foi uma das pessoas que mais me influenciou, da minha vida adulta. Coisa boa. Porque direcionou a minha mente a procurar entender, né? Me direcionou a procurar entender a minha mente. Legal. Então, acho que seria ele. Como é que ele chama? Paramahansa Yogananda. Se tiver por aqui no Brasil. Esse já faleceu muito tempo atrás. Então, mas deixou um legado, né? Que bom ser. E convidar as pessoas a conhecerem, né? Olha, uma descoberta, assim, quando tem lições assim, né, que a pessoa deixa, fica para a vida toda, né? Coisa boa. Amigo, se pudesse criar uma lei, você viu que o pessoal fez pergunta difícil, assim. Pudesse criar uma lei que todo mundo obedecesse, qual lei que você gostaria de criar? Se tivesse uma autoridade assim para criar uma lei? Respeite os outros. Respeite a história dos outros e não tente dominar, influenciar negativamente, não tente manipular os outros. Cada um está no teu caminho, aprendendo como pode, fazendo o melhor que pode. Então, permita que eles simplesmente sejam quem eles são. É lógico, procurando ajudar, mas respeite que eles tenham o próprio caminho deles. Verdade, esse respeito é muito bom. Sabe que muita gente às vezes procura terapia porque conversa com as pessoas e tem muito julgamento, né? Uhum. E poder conversar com uma pessoa que não vai te julgar, que não vai te... como é que fala? Que não... vai respeitar, né, o momento, a história, e vai ter sensibilidade. Isso é muito bom também, né? Sim, sim. Muito bom e muito importante. Inclusive para um profissional de saúde, né? Sim. Ter empatia com a história da pessoa, saber que ela não fez aquilo por maldade, nada assim. E que foi o melhor que ela pôde fazer com conhecimento e sabendo e não sabendo o que ia ter como consequência. Sim, né? Sim. Amigo, teve algum erro que te ensinou mais que um acerto? Provavelmente sim. Agora não estou lembrando de nenhum aqui, mas eu acho que de não ter tido a coragem de ter feito as coisas mais novo. Eu gostaria de ter iniciado essa minha jornada mais novo para poder até mesmo
era esse o meu caminho, né? Sim. Mas na época acho que eu fiquei com o pé atrás e receio de não ter dado certo, sendo que ia dar certo, com certeza ia dar certo. Quando a gente é mais novo, a gente busca segurança, busca outras coisas, né? Mas que bom que encontrou o caminho, assim. Mas tudo é na hora certa, né? Sim, sim. Eu também, eu falo, pô, se eu pudesse começar mais novo, assim, mas na época eu sempre trabalhei com publicidade, né? A publicidade já foi evoluindo de outras maneiras, talvez não daria certo naquele tempo com aquelas ferramentas, mas hoje daria muito certo. Ô, meu amigo, Vini, e essa aqui, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo? Olha, eu acho que é perder as pessoas que estão com a gente, né? As pessoas que a gente ama. Isso é um medo... Vem de vez em quando esse medo. Assim, não que ele fique me acompanhando o tempo todo, mas às vezes eu falo, né? O que seria de mim se não fosse as pessoas que estão perto e que me amam? Então acho que é esse o meu maior medo. Esse também é meu maior medo. Acho que é da maioria das pessoas. Mas é uma coisas inevitáveis também. Mas uma hora, né? Mas a gente... como eu falei, é aquele medo que a gente tem, mas a gente vai superando. Sim, sim. Amigo, conta pra gente uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. Eu acho que foi minha primeira viagem para fora do país, que foi a minha lua de mel com a minha esposa, depois de 20 anos de casado. Porque antes a gente não tinha condições, né? E quando a gente conseguiu, já tinham se passado 20 anos, foi o aniversário de 20 anos, que na verdade foi a nossa lua de mel. O pessoal procura assim, fala, puxa, eu morro de medo de avião, toda vez que eu faço uma viagem é tão tenso assim, procura a hipnoterapia. Procura, sim, procura. E muitas vezes um medo de avião está ligado a alguma coisa de quando estava na criança. Vou te dar um exemplo de um cliente, por exemplo. O pai dele pegava ele no colo quando ele era bebezinho e jogava para o alto. Ali ele criou um medo, assimilou o medo, automatizou. E depois foi ali, pequenininho, bebezinho. Caramba. E levou isso depois para medo de altura e medo de andar de avião. Então, impressionante, né? E olha, medo de avião atrapalha tanto a vida das pessoas. Às vezes a pessoa não consegue entender, né? Fala, é um medo irracional, né? Mas parte dessas questões. Olha que legal. E ele conseguiu se livrar do Sim, conseguiu depois, fazendo o protocolo direitinho ali, né? Usando a técnica. Foi reprogramado aquele medo dentro da mente. Legal. E daí a pessoa passou a perceber que não precisava ter medo, que era uma coisa tranquila, que era natural, que era divertido. E daí foi desenvolvendo cada vez mais uma vontade uma tranquilidade em viajar. Conseguiu ficar livre. Maravilha, você que está com medo aí, mas adora viajar, só fica vendo foto porque não morre de medo de avião, às vezes vale a pena, né? Ter essa ajuda. Amigo, o que você sente mais saudade? Eu acho que quando meus filhos eram pequenininhos, de brincar com eles. Isso é bom agora demais. São adultos, né? Tem uma netinha, inclusive. Sim. E brincar com ela. Tem uma neta já? Uma netinha de 1 ano e 4 meses. Coisa boa. É muito diferente o filho pro neto, assim? A gente tem menos responsabilidade, né? Agora a responsabilidade é dos pais, né? Entendi. Então, a gente acho que curte e pega mais os momentos leves agora. Legal. Não tem tanto aquela responsabilidade. Mas é uma delícia também. Coisa boa. Amigo, conta pra gente um livro. Tem algum livro que você leu ultimamente, assim, que quer dar uma dica pro pessoal? Um livro, vamos lá. Eu acho que o ano passado eu já falei desse que veio à minha cabeça. Deixa eu tentar falar um outro agora, que foi o Conversando com Deus. O pessoal adora as dicas de livro. E é muito bom. Acho que O Poder do Subconsciente, do Ed Murphy, é um livro fantástico, que ensina muito sobre a mente humana e como a gente pode melhorar a mente humana, inclusive. Coisa boa. Esse acho que é um que vale a pena todo mundo ler, todo mundo mesmo. E não é uma leitura complexa, é mais tranquilo? Não, é tranquilo. Tranquilo, ensina técnicas também, ensina como a gente deve agir no dia a dia, para conseguir cada vez mais dominar esse cavalo selvagem que é a nossa mente aqui. Coisa boa. Ouvir conversa boa, é tão bom receber aqui. É sempre muito inspiradora a sua presença aqui no Melhores Profissionais. Uma pergunta aqui, essa mais profunda. A lição valiosa que aprendeu sobre o amor? Uma lição assim que o amor te ensinou? Que o amor, ele, na verdade, ele é a solução. Legal. Sabe? A gente,
quando a gente faz as coisas por raiva, por medo, a gente não está realmente colocando o melhor da gente naquela atividade. Entendi. Agora, quando a gente faz por amor, para ajudar o próximo, para ajudar a pessoa a se sentir mais leve, para ajudar alguém a prosperar, é como se a gente fosse beneficiado tanto quanto aquela pessoa. Não deve ser o objetivo a gente ser beneficiado, Sim. mas automaticamente aquela leveza também vem para a gente e harmonia, vem muita harmonia. Ô, Bebi, essa é fácil para você. A gente vai atualizar essa pergunta. E o Vini Odassi hoje, pelo Vini Odassi hoje, como é que você se define? Como é que você conta pra gente quem é você? Olha, eu considero que eu estou na minha melhor fase de vida. Coisa boa. Até agora, porque eu sei que vai melhorar. Sim. Como eu já passei por muitas hipnoterapias, eu mudei as minhas crenças limitantes, eu mudei os meus traumas, as minhas inseguranças. Não que eu tenha acabado, sempre tem mais alguma coisa para mudar, para melhorar. Mas como eu limpei muito do meu lixo emocional, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito capaz. Legal. Uma pessoa que tem assim uma vibração energética muito boa. Isso eu estou falando de mim para mim mesmo, tá? Sim. E isso faz com que onde eu atue traga bons resultados, no sentido de que eu me entrego totalmente, eu estou totalmente presente naquilo, eu fico muito feliz com o que eu estou fazendo, então naturalmente o resultado é muito bom. Maravilha! Vini, olha, grandes resultados, e a gente muito feliz que agora, expandindo aí para o Brasil todo, eu tenho certeza, 2026 a gente vai conversar aqui, se você tiver tempo, né? E a gente sabe que o seu trabalho realmente ele transforma, ele inspira, assim, e é um trabalho feito com muita técnica, é uma referência, e que bom, né, que você tenha ajudado tanta gente. E mais uma vez, eu tenho que entregar um certificado para você, vamos lá? Vamos! Ô Vini, vem para cá! Ai, ficou bom demais, velho. Bom, vai lançar curso é bom, esses mentoria, curso assim, a gente já fez alguns lançamentos, atinge tanta gente, o Brasil é grande, né? Antes eu não tinha essa impressão, mas quando eu fiz o primeiro lançamento, eu falei, nossa, não sabia que o Brasil era tão grande assim, que dava para atingir tanta gente. Pode ir. Ô Vini, conversa boa, e olha, a gente realmente fica admirado com o seu trabalho, de ver tantos depoimentos e tantas pessoas, né, que tiveram a vida mudada, melhorada, assim, através da hipnoterapia. Que, olha, mais uma vez, entregar para você o certificado Melhores Profissionais da Cidade, é o melhor hipnoterapeuta. Nossa, engasguei. Parabéns, merecidíssimo. Melhor. Quase que engasguei. Ô Vini, que papo gostoso, olha como é bom a gente falar com um profissional de referência que tem aí ajudado tantas pessoas, transformado, vida curada, né? E olha, você é uma referência na hipnoterapia, não tem como ser diferente, entregar para você o certificado Melhores Profissionais da Cidade, é o melhor hipnoterapeuta da cidade de 2025. Olha, ano passado você fez um trabalho tão bom e esse ano expandindo aí, atingindo o maior número de pessoas, a gente fica muito feliz de estar com você aqui, de poder te homenagear. Deixar algum agradecimento? Sim, eu acho que isso aqui, né, e até mesmo a segunda vez seguida, né, é o bicampeonato, né, como a gente estava falando aqui, consecutivo. Isso aqui não é um prêmio só para mim, mas é um prêmio também para as pessoas que resolveram encarar os próprios medos, as próprias sombras e mudar aquilo dentro da própria mente. Como eles tiveram coragem de fazer isso, eles conseguiram os resultados. Isso aqui é a prova de que funciona e de que eles são responsáveis por isso. Então, a gratidão principal para vocês e para eles. Mais uma vez, olha, que Deus abençoe. Você continue aí o seu trabalho sempre com tanta excelência, né, com tanta qualidade, ajudando tantas pessoas. Cara, se você está precisando de ajuda, não espera não, viu? Procura ajuda que realmente vale muito a pena. E olha, pessoal, esse foi o prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando a gente batendo recordes de audiência. Continue acompanhando também as melhores empresas da cidade. O Conversa Inspiradora, vem aí mais uma temporada do Talk Show Rafael Coiaço e muitas novidades aqui na Rede Aquar. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Eu falei esse final todo com uma vontade de tossir. Oh,